Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Graças a Deus, você aí do outro lado, dando atenção devida à palavra de Deus, a palavra que nos dá vida, essa palavra que tem o poder de nos purificar. É assim, você está ouvindo a palavra de Deus e nem está percebendo, mas essa palavra está lhe purificando. Isso mesmo. Às vezes é um processo, como nós iremos ver aqui na palavra, lento, mas é um processo que lhe dá saúde espiritual, saúde no corpo, lhe dá prosperidade, capacidade de produzir. Se você puder, abra a sua Bíblia na palavra do Senhor, que está lá em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 23. Mateus capítulo 13, versículo de número... Vamos ler o versículo 8, depois o 23. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 8, capítulo 23 de Mateus. E outra semente caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e a outra a 30. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Essa mesma passagem bíblica, essa mesma história contada por Jesus, em Lucas 8,15 diz assim, ó: e a que caiu em boa terra, essas são as que, ouvindo a palavra, conservaram num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Meus queridos e amados irmãos, eu quero falar sobre santificação. E essa palavra, ela, de alguma forma, causa alguma expectativa e às vezes até nos afasta de dar atenção ao conteúdo bíblico, porque, na verdade, irmãos, nós temos consciência das nossas fraquezas. Pelo menos eu procuro ter das minhas fraquezas. Pelo menos eu procuro ter das minhas e eu entendo que você também. Falar de santificação parece que é para aquelas pessoas que já têm mais idade, que já tiveram suas experiências na vida, quebraram a cara e agora estão numa condição de, vamos dizer assim, aposentados na vida e agora se dedicam à oração, às coisas sagradas, ao sacerdócio. Esses, talvez, podem falar de santificação. Mas para nós que temos uma vida comum, temos os nossos problemas, vivemos uma vida mediana no que se refere à vida comum, falar de santificação é sim. Nós precisamos falar de santificação e essa palavra não pode lhe causar nenhuma expectativa dessas, ou expectativas negativas. Porque a palavra do Senhor diz que sem santificação nós não veremos Deus. Equivale dizer que sem santificação nós nos tornaremos inimigos de Deus. Isso é muito sério. Mas eu quero lhe mostrar a santificação por uma ótica bem prática. E essa ótica é através da paciência. Olha só, nós precisamos desfazer algumas astutas ciladas do diabo. E uma das ciladas do diabo é colocar na sua mente que você não está crescendo espiritualmente. A grande prova que você está crescendo espiritualmente
é que você para ouvir uma palavra como essa. A grande prova que você está crescendo espiritualmente é que as coisas, quando apertam, você corre para Deus. Você corre para oração. Você corre para a igreja. Isso não acontece com todos, não. Tem pessoas que já se revoltaram contra Deus e têm vergonha de dizer que se revoltaram e estão vivendo uma vida de atrito constante com Deus. Essas pessoas não estão crescendo espiritualmente. Mas você que está procurando se aproximar de Deus, você está crescendo sim. E esse processo de aproximação ou reaproximação de Deus precisa passar pelo crivo da paciência. A leitura que eu fiz fala de uma história contada por Jesus. Você pode ver essa história e os detalhes dessa história lá em Mateus, capítulo de número 13. É a história do semeador. E olha só que lição belíssima o Senhor nos traz aqui. Ele fala de 4 terrenos que a semente foi plantada. A semente aqui é a virtude de Deus. É aquilo que provoca providências espirituais e que nos ajuda a parecer mais com Cristo Jesus. Olha só como as coisas acontecem. Como as coisas acontecem na história que Jesus conta. A Bíblia diz que Jesus tinha saído da sua casa, estava à beira do mar e começou a falar. E Jesus falou a uma grande multidão. E as pessoas estavam ali. Agora, olha só, é o que vai acontecer com essa palavra. Muitos que estavam ali ouviram e não compreenderam a palavra. Outros ouviram e compreenderam a palavra. E Jesus começa a história. A história é a história do semeador, como falei, e ele diz, a primeira situação, que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu no meio do caminho. A segunda parte da semente caiu entre pedras. A terceira parte da semente caiu entre espinhos. E a quarta e última parte da semente caiu numa terra boa. Os discípulos ficaram meio atravessados ali, perguntando: Senhor, o Senhor está falando desse jeito? Muita gente não está entendendo, não. Aí Jesus justifica, diz que eu estou falando assim e não é para todo mundo entender mesmo, não. Jesus também ele fala algo aqui que mexe muito com a gente. Ele diz assim, ó: quem é mais dado e produz fruto, ou melhor, quem é dado talentos e produz frutos, receberá ainda mais. Mas quem não tem ou quem tem pouco, até o pouco que tem será tirado. Meu amado irmão, eu entendo Jesus dizendo assim, olha, esta palavra, ela é uma exortação. Não cabe mais desculpas. Não cabe mais eu vou ver. Não cabe mais eu vou deixar para amanhã. É algo urgente, aleluia. É algo urgente, aleluia. E esse processo de Deus para ser frutífero na minha vida precisa de paciência. Deus começou a boa obra e vai continuar. Mas eu chego lá. Os discípulos, até eles, alguns não compreenderam. E Jesus ele explica lá, no capítulo 13, a partir do versículo 18, ele vai explicar o que está acontecendo naquela história, ou qual é o significado daquela história. E ele explica
que a semente que cai no meio do caminho representa aqueles que receberam a palavra. Olha lá. Receberam, ouviram a palavra do reino, versículo 19. E não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, escuta, mas o orgulho, a soberba, a autossuficiência não deixa a palavra ser transformada em atitude. Não há compreensão. E aí é como uma semente que é arrebatada pela ave e nem cresce. Jesus vai lá e fala da segunda situação. A segunda situação é aquela semente que cai entre as pedras. E ele explica no versículo 20, dizendo assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Opa, aqui tá bom, até agora tá bom. Eu recebo a palavra. Tenho um coração humilde. Essa palavra me dá ânimo. Opa, mas acontece um probleminha aqui. Versículo 21. Jesus continua explicando e diz: mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Ou seja, essas pessoas que são representadas pela semente que cai entre pedras são pessoas sensíveis espiritualmente. São pessoas que recebem a palavra, entendem a palavra provoca um estado emocional satisfatório, mas quando o calor da batalha esquenta e as perseguições surgem e as angústias atormentam a sua alma, essas pessoas se ofendem e deixam o caminhar de Deus em busca da santificação. Param pelo caminho. Ô meu amado irmão, minha amada irmã, enquanto eu falo isso, eu peço a Deus, sabe o quê? Resistência espiritual. A vida espiritual, ela é semelhante ao exercitar dos nossos músculos. Você, quando passa muito tempo sem pegar peso, sem fazer um movimento que requer força, você fica todo dolorido. Seus músculos, eles passam por um estresse. E é como que o corpo gritasse e dissesse: você precisa se preparar mais quando você for fazer determinado esforço, porque eu não estou preparado para isso. No mundo espiritual é do mesmo jeito, é a semente que cai entre pedras, não tem raiz. Ou você leva a sério a sua vida espiritual, ou eu levo a sério a minha vida espiritual, ou nós estamos fazendo graça para os outros sorrirem. Eu não fui chamado nem você para nadar e morrer na praia, não. Chega de estar levando a nossa vida espiritual com tantas, vamos dizer assim, com tantas reservas. Aleluia. Senhor, nos ajuda. Eu quero que essa semente, ela germine e ela chegue à santificação. A primeira semente que caiu no caminho, não chegou à santificação. Coitada. Essa daí nem entendeu a palavra. O diabo veio como uma ave, levou já e não tem nada feito. A segunda a gente acabou de ver. Recebe com alegria a palavra, vem as perseguições, não tem raiz em si mesmo, fica por ali mesmo. A Bíblia diz que se ofende, né? A terceira situação, quem chegou agora, o tema dessa palavra é: sem paciência não há santificação. Veja só. Aí agora, Jesus fala no capítulo 13 de Mateus da segunda situação
E ele fala que agora a semente caiu entre espinhos. Versículo 22 é uma das que mais me chama a atenção, que eu acho que é o que mais parece com a nossa vida, o nosso cotidiano. 22, Jesus explica o que é essa semente, o que significa essa semente que cai entre espinhos. E ele diz assim, ó: e a que foi semeada entre espinhos é a que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Olha aqui, irmãos. Aqui está outra situação que o crescimento e o processo até chegar à santificação foi interrompido pela falta de fruto. E quem é esses espinhos? Ou quais são esses espinhos que nos deixam sem frutos? Olha cá, Jesus não está falando aqui que são os pecados clássicos que nos anulam espiritualmente. Nessa condição, Jesus não está falando aqui de prostituição, de assassinato, de violência. Não. Jesus está falando aqui, sabe de quê? Olha aqui, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Jesus está dizendo que o que acaba a nossa vida espiritual e que não nos deixa chegar à santificação são os cuidados com as coisas materiais. Você se preocupa tanto com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber. Você se preocupa tanto onde os meninos vão estudar. Você se preocupa tanto se vai casar, se vai se separar. Você se preocupa tanto se o dinheiro vai dar para terminar o mês, se vai pagar as contas. Você se preocupa tanto em ter uma condição financeira melhor. É tanta preocupação que você acaba ficando no meio do caminho. O processo não é concluso, não é concluído. E aqui, irmãos, eu vejo o Espírito Santo nos chamando a viver uma vida mais desapegada às coisas desse mundo. Falta disposição espiritual, é porque sobra carnalidade. O problema da nossa vida não é o tamanho da luta ou do gigante que enfrentamos. O problema, irmãos, é a pequenez da nossa fé, é a nossa fé sufocada, é a nossa fé que não tem raiz. Meu Deus, até quando nós iremos amar mais as coisas materiais do que o nosso Deus? Até quando nós iremos investir tempo em coisas passageiras em detrimento das coisas eternas? Até quando? Até quando nós iremos ter vergonha, espiritualmente falando, de viver essa vida apegada às coisas passageiras? É isso que acaba a nossa vida. Mas o tema aqui é paciência como um passo fundamental para chegarmos à santificação. E agora eu chego à semente da paciência. A semente da paciência, ela caiu em uma boa terra. Ouviu, ou representa aqueles que ouvem a palavra, conservam num coração honesto e bom. É o que diz Lucas. Essa semente é a semente da paciência que nos leva à santificação. Cai em uma boa terra. E essa boa terra é um coração honesto e bom. E dão fruto com perseverança. Aleluia! Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, você vai chegar à santificação suportando do ladinho de Cristo Jesus as suas angústias. Agora o que Deus quer é apenas que você suporte, é apenas que você permaneça, aleluia, o coração, o seu coração será essa boa terra. Você já deu o maior de todos os passos, que foi aceitar Jesus. Você não pode ficar só nesse passo. Você agora precisa dar o segundo passo, que é o passo de oferecer sacrifícios a Deus. Através do jejum, da oração, de uma vida de envolvimento com a necessidade da obra do Senhor através dos seus dízimos e ofertas. Perceba bem que você aceitou Jesus, deixou aqueles pecados, vamos dizer assim, mais terríveis, mais visíveis. Agora você entra num processo de entregar a Deus sacrifícios espirituais. Está perto do processo de santificação. Aí agora, meu irmão, você tem que contar com a paciência. Você tem que contar com o método de Deus. Você talvez diga, mas pastor Júnior, faz tanto tempo que eu estou esperando uma melhora espiritual e eu continuo preso. Ei, meu irmão, tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício. Você não pode ficar nessa terra cheia de pedras, porque você precisa de raiz. Você não pode ficar nessa terra cheia de espinhos, se preocupando mais com as coisas da terra do que com as coisas espirituais. E sabe por que Deus exige de nós paciência? Porque Deus não trabalha aonde não há coragem. Se você puder, diga comigo, a paciência segundo Deus é uma espécie de coragem. Você tem coragem diante de Deus para esperar. Você não vai procurar o atalho. Você vai continuar sacrificando ao Senhor. Você vai continuar oferecendo suas campanhas espirituais a Deus. Você vai continuar oferecendo seus dízimos e ofertas ao Senhor. Você vai continuar lutando com sinceridade. Você vai continuar trabalhando honestamente, não procurando os atalhos. Você vai continuar tendo a hombridade de olhar nos olhos das pessoas e sabendo que você não está com trairagem, usando malícia para derrubar ninguém. É esse processo agora que requer de você atitudes, mas também suportar ao lado de Cristo os momentos de ataque, os momentos de angústia, os momentos de perseguição. Até para se tornar uma pessoa maligna, você não consegue do dia para a noite. Quanto mais para se transformar ou buscar um processo de santificação. Tenha calma. Vá fazendo a vontade de Deus. Agora, cuidado, para você não estar se ofendendo. Porque se você se ofende, é porque você não tem raiz. É o que diz o texto. Ouve a palavra com alegria, mas logo se ofende. Vem as perseguições, as angústias, se ofende e fica por ali. Que nós possamos se apegar mais às coisas eternas, para não deixar os espinhos da vida nos sufocarem. Que a nossa semente esteja em uma boa terra. E a boa terra tem nome. É um coração honesto e bom.
Aí sim, é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo para você alcançar esse estágio dos mais desejados, que é o estágio da santificação. Não há santificação sem paciência. Antes de chegar à santificação, você vai ter que passar pela paciência, que também é chamado de perseverança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.